O Trade está sempre inovando e a partir de agora, você, trader, poderá selecionar um intervalo diferente do que está no gráfico nas configurações de alguns indicadores. Saiba agora quais são esses indicadores. Veja como fazer a seleção do intervalo no indicador média móvel. Aprenda a trocar o intervalo do gráfico. Veja a aplicação na prática de diversos time frames ao mesmo tempo dentro de um único gráfico, eliminando a necessidade de utilizar várias telas. Se liga no vídeo e atualize-se. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de indicadores com intervalo fixo. Agora no Trade você pode selecionar um intervalo diferente do que está no gráfico nas configurações de alguns indicadores. Os indicadores são o MACD, Arrow, Bollinger Bands, média móvel, RSI e os indicadores de script. Vamos ver como fazer a seleção do intervalo do indicador média móvel. Para isso vamos ao gráfico. A gente vai abrir a tela de indicadores aqui. Como é que eu faço para abrir a tela de indicadores? Você tem alguns caminhos, tá? O primeiro caminho é você clicando no botão aqui, novo indicador, ou você clica com o botão direito e vai em novo indicador, ou você pode utilizar o atalho Ctrl I e pronto. Vamos selecionar aqui média móvel. A gente vem aqui em média móvel e olha só que interessante. Nós temos aqui agora um combo para seleção de intervalo na tela de parâmetros, ou seja, por padrão agora você pode utilizar o intervalo no mesmo gráfico. Ou você pode escolher, né, os tempos gráficos diferentes. Pode ser aqui de 1 minuto até o gráfico mensal, tá? E aí a gente ainda tem essa opção de gaps aqui. Se você clicar no botão ajuda, ele vai explicar o que é e como que funciona, tá bom? Vamos desmarcar aqui. Então vamos lá. A gente vai escolher aqui uma média de 5 minutos, no tempo gráfico de 5 minutos, aqui 5 minutos. E a gente vai clicar aqui em OK. Observe que no sumário existe a indicação de qual é a fonte de dados desse indicador. Nesse caso aqui a gente está utilizando a fonte de dados do gráfico de 5 minutos, ou seja, está aqui entre parênteses, ó, 5M. Então nós estamos no gráfico de 1 minuto, entretanto essa média aqui está levando em consideração os parâmetros do gráfico de 5 minutos. Se eu mudar o tempo gráfico, vamos colocar o gráfico aqui de 2 minutos, você percebe que a média ela continua informando aqui, ó, que é o 5M, que ela está levando em consideração os dados do gráfico de 5 minutos. Agora que sabemos onde fazer a configuração, vamos ver uma aplicação prática dela. Uma delas, por exemplo, é visualizar diversos time frames ao mesmo tempo dentro de um único gráfico, eliminando a necessidade de utilizar várias telas. O que torna o operacional de metodologias como o Triple Screen, que é você utilizar 3 gráficos em tempos diferentes, mais simples e mais eficiente. Vejamos então como podemos utilizar o conceito de Triple Screen com apenas um gráfico. A ideia do Triple Screen é ter 3 gráficos, como eu disse, cada um em um intervalo diferente, o que exige um certo vai e volta, ou seja, você vai precisar ficar trocando de tela. Se você tem uma tela aí que consolida, né, que cabe um gráfico ou 2 gráficos, você precisa sempre estar mudando de tela, ou você terá 3 gráficos pequenos, um do lado do outro aí, tá? Nos intervalos de 1, 5 e 15 minutos. Vamos então agora abrir 3 gráficos. Tá, vou fechar esse gráfico aqui. Fechado. A gente vai vir aqui em gráfico, novo gráfico. A gente vai abrir um gráfico aqui. A gente está no gráfico do IBOV. Vamos voltar aqui para o 4. Colocar o gráfico de 1 minuto. O papel está suspenso ainda. Legal. Agora a gente vai abrir mais 2 gráficos. Então a gente abriu um. Vamos abrir mais 2. Novo gráfico. Novo gráfico. A gente está aqui com 3 gráficos. Deixa eu eliminar isso aqui. Eu vou só fazer o seguinte, vou só destacar ele aqui. A gente vai colocar ele aqui do lado. Tem mesma coisa com o outro aqui. Destacar. Eu vou colocar ele aqui do lado. Então pronto. Nós temos agora o gráfico de 1 minuto aqui, o maior. Aqui em cima o gráfico de 5 minutos. E aqui embaixo o gráfico de 15 minutos. Agora, no gráfico aqui de 1 minuto, a gente vai colocar uma média móvel de 20 períodos. Vou clicar com o botão direito, novo indicador aqui, média móvel. Vou colocar aqui uma média 20 períodos. Vou clicar em OK. Pronto, já tenho aqui a média móvel de 20 períodos. Tá? Agora a gente vai inserir essa mesma média nos demais gráficos. Eu vou dar aqui Ctrl C, clico aqui no 5, Ctrl V, clico aqui no 15, Ctrl V. Pronto.
a gente vai só fazer as configurações. Vamos confirmar aqui se está tudo correto, ó. Mesmo gráfico, média de 20, tá? Ok, aqui é a mesma coisa, dá 2 cliques, confirma a configuração, fechamento, período de 20, uma média simples, mesmo gráfico. Então vamos analisar aqui o seguinte, se a gente quiser saber se o fechamento das candles do gráfico de 1 minuto está abaixo ou acima das 3 médias ao mesmo tempo, a gente vai ter que ficar olhando individualmente cada tela, né? Eu preciso comparar o gráfico com o gráfico do tempo de 5 minutos, o gráfico com o gráfico do tempo de 15 minutos, para viabilizar, para visualizar se esse preço está acima das médias dos demais gráficos. O que é uma tarefa um pouco enjoadinha de você fazer, porque você tem que estar sempre analisando ali janela a janela. Agora, com esse novo recurso, ficou muito mais simples de você fazer isso e eu vou te mostrar aqui como. Tá? Então a gente vai adicionar 2 médias no gráfico de 1 minuto. Eu vou clicar aqui, vou vir em Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então já tenho aqui 3 médias. Clicar aqui em editar e agora a gente vai mudar as configurações. Ó. A primeira configuração que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou manter o período de 20, fechamento, e aqui eu vou colocar 5 minutos. E eu vou só mudar a cor aqui, vou colocar uma cor vermelha. Vou clicar em OK. E agora a gente vai configurar a última média, dou 2 cliques aqui, mesmo gráfico, a gente vai colocar aqui 15 minutos. Vou mudar a cor, vou pôr ela aqui verde, OK. Bom, então a gente já tem aqui as 3 médias no gráfico. Eu tenho uma média de 1 minuto, que é essa aqui, olha só, 20 períodos, mesmo gráfico de 1 minuto. Eu tenho a vermelha, que ela está me mostrando aonde que está a média no gráfico de 5 minutos, tá? Que é essa aqui, ó, é essa média aqui. Deixa eu colocar ela vermelha aqui também, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu tenho aqui embaixo, no 15 minutos, que é a média verde, que ela está levando em consideração os dados do gráfico de 15 minutos. Tudo isso plotado em um único gráfico agora, no gráfico de 1 minuto. Você consegue visualizar tudo em um único gráfico, tá? Então ficou muito mais simples de você fazer as suas análises aí. Agora, o que a gente pode fazer? A gente já pode fechar os 2 gráficos e ficar com um gráfico de 1 minuto. Então, posso fechar esse? Sim. Posso fechar esse? Sim. E olha só que interessante. Então, eu tenho aqui no gráfico de 1 minuto. Deixa eu aumentar aqui a escala. Eu tenho no gráfico de 1 minuto 3 médias, cada uma levando em consideração um tempo gráfico diferente, tá? Então ficou super tranquilo aí. E para facilitar ainda mais essa visualização, a gente vai utilizar a regra de coloração, combinado com a seleção de intervalos fixos por indicador. Olha só que interessante. Então vamos lá, vamos criar nossa regra aqui de coloração. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, clicar com o botão direito, regra de coloração, criar regra. Vamos dar um nome aqui, eu vou utilizar o nome Triple Screen. E aí a gente clica aqui, e se você quiser colocar uma descrição, tá? Utilizo 3 médias, tem tempos gráficos diferentes para ficar mais fácil de você se localizar depois. Clico aqui em adicionar a primeira condição e vamos lá. Se o fechamento é maior, e aí o nosso parâmetro aqui é o seguinte, indicador, média móvel, 20 períodos, que é a média que a gente está utilizando, uma média simples, mesmo gráfico, clique em OK, não tem deslocamento, clique em OK. Legal. Próxima condição, clico no mais, e fechamento maior do que a média móvel, aí eu vou editar, por quê? Porque aqui eu preciso colocar que é a média no gráfico de 5 minutos, nós temos 3 médias, não se esqueça, 20 períodos, clique em OK, clique em OK novamente. Próxima condição, clico no mais, e o fechamento é maior, clico aqui em editar, editar de novo, agora a gente vai utilizar o tempo de 15 minutos, clique em OK, clico em OK. Pronto. Então o que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte, olha, se o fechamento dos candles ficar acima das 3 médias, eu quero que você pinte com a cor verde, tá? Você pode mudar aqui algumas configurações, tá? Tipo de linha, espessura e etc. Aí eu clico em OK. Legal. Agora a gente vai fazer a condição contrária. Eu vou aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Clico nesse botãozinho aqui, ó, duplicar condição. A gente vai mudar a cor aqui para vermelho. E ao invés de ser maior, a gente vai colocar menor, tá? Menor, menor, menor. OK. Clico em OK. Pronto. Eu já tenho 2 condições. Se for maior, fica verde, se for menor, fica vermelha. E a gente vai colocar aqui, ó, se nenhuma condição for satisfeita, a gente clica aqui em editar, ó, usar este estilo, cor, vamos colocar aqui amarelo, clicar em OK, clique em OK.
Éder, ainda não mudou nada no gráfico, como é que eu faço para isso acontecer? Tá? Super tranquilo, o que você precisa fazer é o seguinte, você precisa clicar em cima do candle, tá? Com o botão direito, vir em regra de coloração, usar regra, selecionar a regra que você criou, tá? E aí você vai selecionar como é que ela vai ser configurada no seu gráfico. Recomendo que você utilize aqui somente o indicador, clica em OK e pronto. Olha só que interessante. Então, o amarelo é quando o preço não está acima ou abaixo das 3 médias. Lembra? Quando o preço está acima das 3 médias, ele fica verde, que é isso que aconteceu aqui, ó. Ficou verde. Vamos ver se a gente acha alguma opção aqui que ele ficou vermelho. Olha só, ficou vermelho. Por que está vermelho? Porque o preço está abaixo das 3 médias. Quando está abaixo das 3 médias, ele fica vermelho. O amarelo é um sinal de atenção, ou seja, você não faz nada. O verde e o vermelho, você pode fazer uma operação, seja de compra ou seja de venda, tá? E olha só que interessante também é que agora você pode vir aqui e já deletar as suas médias. Por quê? Porque você já tem a regra de coloração e o seu gráfico fica mais limpo e fica muito mais simples de você utilizar aí nas suas estratégias, tá? E na descrição do vídeo tem um link para você fazer o download dessa regra para você baixar e importar aí no seu trade. Num próximo vídeo, vamos mostrar como utilizar o recurso de intervalos fixos também via script, programando essa mesma lógica de triple screen com os scripts de indicadores. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.